bem-vindos ao podcast da Defensoria do Brasil. Durante o programa, vamos conhecer um pouco mais sobre os coordenadores e professores da escola. Além disso, eles vão dar dicas sobre as áreas das quais são especialistas. No primeiro episódio, eu, Isabela Labate, vou conversar com o Guilherme Pittencourt, coordenador do MBA em Gestão Jurídica Criminal Compliance. Oi, Guilherme, tudo bem? Oi, Isabela, tudo bem? Com você, como está? Espero que esteja bem também. Primeiro aqui, parabenizar a Isabela por ser mulher, no mês da mulher aqui de março, todo mundo, as mulheres ouvintes, e falar um pouco aqui sobre o nosso curso, sobre mim, a minha trajetória na carreira. Tô bem também, aliás, obrigada pela lembrança no mês da mulher. Eu vou aproveitar e pedir para você se apresentar um pouquinho para quem está escutando a gente. Conta, sua trajetória, como que você começou no direito e também a sua experiência já. Bom, eu atuo como advogado aqui na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, já há mais de 10 anos, Sou professor universitário, coordenador de curso também aqui na cidade de Bauru, Já fui professor em outras cidades, também, agora somente na cidade de Bauru, aqui de segunda a sábado praticamente, Atuo aqui na advocacia criminal e também assessorando junto aí às empresas, Já fui presidente de comissão de direito processual penal aqui na OAB Bauru. Recentemente fui nomeado a ser vice-presidente da comissão de direito constitucional aqui da OAB Bauru também. Sou mestre em direito, tenho pós-graduação em educação, voltada aí para o mundo jurídico. Outra pós-graduação em MBA em gestão de pessoas e liderança, E aí estamos aí. E me conta, como que você começou, assim, na área, Como você decidiu fazer direito? Era algo que você sempre quis, desde criança? A minha alternativa era ser jornalista ou biólogo. Também acabei não escolhendo esses cursos e fui pro direito. Fiquei pesquisando, Acabei indo pro direito. É minha paixão, E sempre quis advocacia, O meu ideal não era concurso público, era magistratura, promotoria. Era mais advocacia mesmo, E docência, Eu queria muito ser professor, em razão de um professor que eu tive na faculdade, que me inspirou muito, Eu espelhava ele. Então, acabei sendo professor, Acabei fazendo mestrado, as pós, para me tornar professor. E a advocacia também. A advocacia já tem mais de 10 anos e a docência aí em torno de 7 anos. Você disse que um professor te inspirou, a começar a dar aula. Como que foi isso? Como que você começou nesse mundo, educacional? Esse professor, eu tive aula com ele na graduação e no mestrado também. Ele era um professor, ele era colombiano, ele era um refugiado colombiano, já fazia tempo que estava em Bauru, no Brasil, e dava aula em Bauru, entre outras instituições em São Paulo, na PUC e várias outras. E ele, assim, era sensacional, O português dele era corretíssimo, A gramática dele era perfeita. Ele era um ótimo professor, Ele já passou por... Ele era advogado também, ele era assessor da ONU, muita coisa. Isso me inspirava muito. E depois, quando terminei a faculdade, eu conheci uma outra professora, também, que na época ela era coordenadora do mestrado onde eu fiz, professora também, e acabou sendo minha orientadora. Ela também me deu muito gatilho, A professora Eliana. Deu muito gatilho para conseguir aí ser professor universitário, me ajudou muito no mestrado, foi minha orientadora. E até hoje em dia eu mantenho contato com ela, sou super amigo dela, sou advogado dela. E ela me incentiva até hoje, Me dá palestra, a gente marca palestra, a gente escreve artigo junto, dentre outras situações. Então, ela foi também um gatilho muito grande na minha carreira de docência. Muito legal, é legal a história desse seu professor colombiano. Eu imagino que ele teve muita bagagem, para passar para você. Imagino que realmente tenha sido uma inspiração. E você já dá aula há um tempo? Como que é a sua carreira acadêmica? Eu comecei a dar aula logo quando eu terminei o mestrado, Eu fiz mestrado em 2014 até finalzinho de 2015. Então, em 2016 já comecei a lecionar. E para lecionar foi difícil porque eu era um pouco tímido, não sabia falar muito bem em público, Então acabei fazendo antes, até mesmo do mestrado, acabei fazendo um curso de oratória lá na OAB, que me ajudou bastante. O professor deu várias dicas, uma das dicas assim, que eu levo
e falo para todo mundo, né, é tentar realmente falar em público. Eu ia na igreja, né, então eu lia lá o Salmo, a primeira leitura, né, eles precisavam de alguém para ler, eu sempre me candidatava. Então isso foi, eu treinei com essa leitura, né, e falar ali em público, eu tinha que falar para várias pessoas dentro da igreja. Então eu sempre me falava, não, quero ir. Antigamente eu tinha horror, mas aí eu comecei, aí isso me ajudou bastante. Depois também, junto com o mestrado ali, eu entrei numa comissão da OAB, que chama Comissão OAB Vai à Escola, aqui de Bauru, um projeto que a OAB vai passar educação jurídica nas escolas de ensino médio e fundamental, pública ou privada. Então, eu dei muita palestra, assim, foram mais de 40, 50 palestras para o pessoal do ensino médio. Então, isso me ajudou bastante, porque eu estava meio que dando uma aula para eles, né? Então, era um público mais tranquilo de lecionar, tal, tudo mais. Era uma palestra, não era uma aula, mas isso me ajudou bastante para depois seguir a carreira como docente. Legal entender um pouco dessa sua formação como professor, né? Porque além de ter que estudar muito, você procurou fazer um curso de oratória, você participou de projetos sociais, então realmente é um processo até se tornar de fato um professor. Agora, como que você resolveu se aprofundar na área do compliance jurídico? É um processo ser professor, né? Sempre estar estudando, sempre aperfeiçoar, né? Aí eu fui pro compliance jurídico porque o compliance jurídico, né, ele tem mais ou menos uma atuação ali muito forte na governança corporativa, né, junto com o departamento pessoal, recursos humanos, liderança, coordenação, trabalho junto com equipe, né, a diretoria, etc. Então, eu sei que todas as vezes que eu fui... Hoje eu sou advogado autônomo, né, trabalho assessorando as empresas, mas antigamente eu trabalhei em alguns escritórios, né, fui estagiário, trabalhei como advogado também em alguns escritórios grandes, com clientes grandes também. Então, eu sempre era chamado para liderar alguma equipe, né? Até no estágio, mais ou menos, o advogado responsável saía, o Guilherme que vai liderar vocês, e vamos que vamos. Então, tinha sempre mais ou menos uma coisa voltada para esse sentido. E eu sempre gostei do criminal, né? Eu fiz estágio no criminal, durante 2 anos, foi minha paixão. E aí, depois, quando terminei a faculdade, né? Então, fui atrás do criminal. E aí eu vi esse novo campo do compliance, né? Junto com o criminal. E acabei estudando, né? E sempre aperfeiçoando, né? Lendo bastante sobre os crimes. Eu dou aula de processo, de direito penal, né? A minha área de atuação também voltada bastante para o penal, né? E eu gosto muito dessa parte de gestão e governança corporativa. Tanto é que eu fiz uma pós, né, em gestão de pessoas, para me ajudar ao desenvolvimento, já como eu tenho conhecimento jurídico, né, criminal, entre outros, e eu precisava de um suporte aí de gestão, de governança, para que eu dê o suporte aos clientes, né. E o compliance ele tem muito mais a ver com empresas, né, lógico, tem alguma coisa a ver com pessoas físicas, mas aí com as empresas é um foco maior. E aí com a docência também, né, não só a advocacia, a docência, sempre o estudo, lendo artigo, doutrinas que demonstre aí, que volte ao compliance geral e compliance criminal também, né, ainda mais com essa questão da Lava Jato, né, jurisprudência modificando, legislação nova aí o tempo todo, então a gente tem que estar sempre atualizando, né, e eu gosto bastante de atualizar, ler, ter o posicionamento, jurisprudência, até mesmo você criar sua própria, né, escrever um artigo, de repente criar sua própria teoria, sua própria tese, de acordo com aquele dispositivo legal que apareceu e tudo mais. E é mais ou menos nesse sentido. Agora, eu imagino que tenha muita gente que nem saiba exatamente como funciona o criminal compliance, né? Você podia falar um pouquinho, mas é claro que, né, para se aprofundar, a gente teria que ficar horas conversando aqui. Mas a gente fazia a pós para se aprofundar. Exatamente. Se você quiser se aprofundar, faça a pós do Guilherme, que vale a pena, aliás. Guilherme, você podia explicar um pouquinho sobre essa área, né? Se aprofundar um pouquinho mais sobre essa área, como que o advogado atua no criminal compliance? O criminal compliance, né, especialmente aí nessa, não sei se o pessoal chegou a ver a participação da Lava Jato, não só no processo judicial, né, não só ali no fórum, não só na vara criminal, nos promotores, na delegacia, é muito mais que isso, né. Na verdade, o direito já passou aquela época de ser advogado do fórum, né, advogado que vai lá tocar uma peça, processar, só fazer defesa, etc. Muito pelo contrário, hoje mudou.
né? Hoje, a atualidade pede outro desenvolvimento aí do advogado, né? O advogado então tem atuado muito nas questões de governança, né? Para que não haja algum tipo de risco posteriormente, algum tipo de crime, falando em compliance criminal, né? Algum tipo de crime posteriormente. Então, ele vai tentar ajudar, né, as empresas para que não venham à prática de atos antiéticos, de atos criminosos, ou aí podendo ampliar, né, algumas questões aí voltadas para o direito trabalhista, empresarial, societário, nem que aconteceu com a Lava Jato. Então, o advogado compliance, ele vai atuar muito forte na prevenção das atitudes ilegais, antiéticas, né? E no caso do criminal, no compliance criminal, na proteção aí de questões voltadas pro crime, né? Então, ele vai tentar reduzir esses danos, né? Fazer com que a diretoria, a presidência, a equipe, os funcionários daquela empresa não praticam qualquer ato ilegal, né? Ato criminoso, antiético, antitrabalhista, dentre outras áreas aí que eu posso ficar falando, né, o tempo todo. Você citou a Lava Jato, que eu acho que é um marco, né? Depois disso, não sei se o Criminal Compliance, você pode falar melhor, ficou mais evidente, e como que você enxerga o futuro dessa área agora? A Lava Jato foi o boom, né, porque eu acho que teve uma questão mais midiática, STF, né, e questões aí de direito econômico, direito penal econômico, né, as empresas, né, multinacionais aí, todas envolvidas, né, lá nos Estados Unidos, cooperação internacional de outros países para investigação e etc. Então, assim, foi um marco e realmente isso alavancou aí, né, o interesse pelo compliance criminal ou qualquer compliance, né, e também não só alavancou pro estudo do direito compliance, né, mas também o interesse das empresas, né, atuarem e precisarem desse profissional. Porque elas verificaram que, olha, não compensa, a legislação ela é forte, né, as multas aí são milionárias, então não compensa, né, eu chegar até o final, né, para depois eu ter uma sanção penal, de prisão ou multa, etc. Então eu preciso prevenir, né, então eu preciso de um profissional que faça aí a redução desses riscos, prevenir a atuação aí de atos ilícitos. Então, acho que não só foi, né, o profissional de direito que ficou assim atento a essas mudanças, né, mas eu acho que as empresas estão vendo a necessidade de um profissional nesse sentido. Elas querem alguém que faça uma gestão preventiva, não só esperar, né, e tentar fazer que o advogado faça um milagre. Não é bem assim. Então, acho que a ideia mesmo é a prevenção. Fora que as empresas vão ter aí muito, né, não terão muito gastos que depois com essa prevenção. Se eles prevenirem todas as atitudes antiéticas, né, imorais, ilegais, ilícitas, né, eles vão estar reduzindo também aí o impacto financeiro das empresas. Então isso aí eles olham com muita atenção e querem realmente que isso desenvolva dentro das empresas, tanto empresa, né, de pequeno porte, a empresa de grande porte. As duas precisam, né, de um compliance, mesmo um compliance pequeno, que depois, posteriormente, se a empresa crescer, aumenta a demanda. Mas um compliance preventivo menor, eu acho necessário também. E o profissional aí, né, tem que se aperfeiçoar. Não tem muita gente no mercado nesse sentido, então aí acaba chamando, né, os advogados aí, os bacharéis de direitos a participarem dessa área do direito. Ou seja, é uma área que, para quem quer se aprofundar, tem bastante campo, né? Tem muito campo, né? Então tem compliance criminal, trabalhista, né? Tem ali do setor público, né? Administração pública, né? Tributário, tem várias áreas. Né? Não é só o criminal que está envolvido. Então, eu tenho que ter um profissional que entenda de criminal dentro daquela empresa, tem que ter um profissional que entenda de tributos também, né? Que de repente, se eu não pagar algum tipo de tributo, pode ser que vire alguma coisa relacionada ao criminal, né? Administração pública, né? Essas empresas aí que recebem recursos públicos,
O profissional tem que entender sobre a licitação, né, nova lei de licitação agora, tem que entender sobre o que é administração pública, direito administrativo. Então, é tudo correlato, né? E além do profissional entender também como funciona a empresa, né? A equipe, tem um contato muito forte com o RH e com o departamento pessoal, né? O financeiro também, né? E tentar resolver as demandas ali internamente. O advogado, hoje, ele não só atua no processo, ele vai atuar dentro da empresa, né? Regulamentando a empresa dentro. Então, o advogado também tem um papel importante para criar regulamentos internos, né? Corporativo dentro da empresa, para que aquelas pessoas que trabalham na empresa, desde o menor, desde o estagiário ali até o maior escalão, até a presidente, diretoria da empresa, seguirem essas regras. Sob pena aí de cometer algum tipo de ato ilícito, né? E sofrerem sanções eventualmente. Por quê? Se eu tenho um regulamento interno, eu consigo prevenir algumas condutas antiéticas, ilícitas, imorais, né? E aí o advogado compliance ele vai estar atuando muito forte com essas questões. Então, pelo que eu entendo, o advogado que atua com compliance, ele tem que trabalhar tanto nessa parte preventiva, quanto trabalhar também numa parte de gerenciamento de crise, é isso? Isso, gerenciamento de crise é importante também, né? Evidentemente que algumas questões demandam de outro profissional, né? Como financeiro, precisa de um contador para estar auxiliando o advogado, né? Mas ele vai estar gerenciando também, né? Eu atuo numa empresa, eles têm mais de 200 funcionários, tem a matriz aqui em Bauru e tem outras filiais espalhadas aí no estado de São Paulo. Então eu atuo junto muito forte, né, com a diretoria, né, com o RH e departamento pessoal, verificando todos os procedimentos, né? Eu tenho reunião aí mensais com os coordenadores de equipes, né, até mesmo com os funcionários, né, orientando. A gente sempre está revendo o nosso regulamento interno, regimento interno, né, para que os funcionários adequem a isso. Agora chegou a legislação LGPD, né, então a gente teve que se adequar também para essas questões, senão pode virar um problema criminal, né? Então a compliance já está prevenindo os riscos aí de vazamento de dados pessoais dos funcionários, da equipe, entre outras situações. E a gente trabalha com muitas questões aqui também na empresa, questões sigilosas de menor de idade, a gente recebe recursos públicos também, então eu preciso estar tudo de acordo com a norma, de acordo com a administração pública, né? De acordo em algumas questões ali, quando voltado para a criança, de acordo com o ECA, senão pode virar um processo criminal, pode virar uma situação que impeça a gente concorrer, né, a algumas licitações. Então imagina, fizemos um procedimento equivocado ali na prestação de contas, né, acabou tendo uma sanção com a empresa. Aí nós queremos concorrer com outro edital, não podemos porque existe uma sanção ali, aquele edital prevê que quem recebeu sanção X não pode concorrer. Então a empresa vai perder, né, a instituição vai perder ali verbas, né, e desenvolver o seu trabalho. Então acontece aí uma questão financeira também. Então tem que estar sempre bem atento às questões realmente de regras, né, e prevenção de risco. Aí o gerenciamento vai estar ajudando nesse sentido. Olha, o que precisa de documentação, qual que é a atuação necessária, o pessoal, a equipe e etc. Ao longo da sua carreira, tem algum exemplo, algum momento que te marcou, que você pode contar pra gente? Algo que você passou nesse mundo do compliance, que te marcou na carreira? Olha, o que mais marcou mesmo, eu cheguei nessa empresa, não faz muito tempo, foi no começo de 2019, eles estavam crescendo muito, muito mesmo, e eu cheguei lá e eu tive que mudar realmente tudo, né? Aí isso causa um pouco de incômodo que as pessoas não entendem, né? A falar advogado é do mal, não é do mal, na verdade nós estamos tentando prevenir o risco. Então, assim, eu tive que fazer muita reunião com o RH, departamento pessoal, a equipe toda, porque eles eram uma instituição que cresceu do nada, assim, eles cresceram muito mesmo, então precisava de um corpo jurídico, né, para ajudar o desenvolvimento do trabalho. E foi bem resistente, né, então a gente tem que trabalhar mesmo, né, trabalhar, conversar, reunião, demonstrar a situação, né, com isso, como que isso se desenvolve, né, e na época, né, quando eu entrei, existia um outro advogado,
E tinha muita coisa que o advogado deixou de fazer, deixou de analisar, né, que teve um impacto depois. Por isso, olha só, né, então foi um exemplo para a empresa. Olha só, o impacto que teve, né, de uma análise que não foi realizada previamente. Então aí as mudanças, né, foi decorrendo depois. Mas o maior problema, na verdade, é fazer com que as pessoas entendam a importância de uma prevenção de riscos, né? E foi um compliance em geral, né? E a gente hoje já está mais estruturado, né? Mas a gente tem bastante, ainda mais como a instituição ela trabalha com bastante questões voltadas ao direito administrativo, né? Então a gente depende bastante de questões de repasse de dinheiro do órgão público, né? E aí sim conversar bastante com o secretário, né? Prefeito, deputado, vereador. Então isso também é um desafio. A gente conversa bastante com a secretaria do município, né? Então reunião. Eles também, algumas pessoas ali não entendem como funciona realmente a questão preventiva. Acho que foi ano passado a gente fez um contrato, né? Direcionado por órgão público também. Só que a gente contratou uma empresa privada para regulamentar as questões. Então a empresa privada fez um contrato com a gente. E eu fiz o contrato, só que o órgão gestor público ele não aceitou o nosso contrato, porque ele queria fazer um contrato dele, só que ele não tem noção do que está acontecendo com a empresa. Se eu aceitasse o contrato do órgão gestor público, né, que não fazia parte do contrato, mas ele ia fiscalizar o contrato, né, poderia ter algum problema depois, posteriormente, financeiro com a empresa, e depois virar um problema aí, jurídico, ilícito, enfim. Foi bem difícil, a gente conversou muito, fizemos muita reunião com o secretário ali, do estado de São Paulo, era um coordenador específico da Secretaria do estado de São Paulo, mas foi bastante ali para São Paulo, reuniões online, ia para São Paulo, e ele não entendia que a gente tinha que fazer o nosso contrato para a gente não ter problema depois. Né? Depois, com muita conversa, ele acabou entendendo, né? E aí entra o jurídico, né? Conversa, questão jurídica, entra o jurídico dele, entende e tudo mais. Mas foi um desafio também, porque foi bem resistente. O órgão público ele é um pouco mais fechado, né? Ele é bem resistente, então a gente tem que trabalhar com bastante manejo, e o compliance vai entrar também nessas questões. É para trabalhar, tentar convencer, conversar com as outras pessoas, né? No nosso caso com o órgão público, para tentar reverter a situação, para não ter problema para as duas entidades, né? Especialmente para a empresa, que é ela que vai ter o impacto financeiro depois. E diante de tudo que você falou, quais dicas você daria para alguém, para um advogado que quer seguir por essa área de compliance, quer trilhar esse caminho? O primeiro ponto é especialização, né? Aperfeiçoamento. Eu não consigo trabalhar se eu não tiver um mínimo, né, de aperfeiçoamento. Então, e hoje é muito interessante que o profissional ele tem que estar aberto a muitas questões. Ele tem que saber de tudo, né? E da sua área ele tem que saber o máximo, mas ele tem que estar entendendo um pouco de cada questão. Então, eu sei um pouco do RH, eu sei um pouco do financeiro, eu sei um pouco do departamento pessoal, né? Eu sei um pouco ali da administração, da contabilidade, do marketing, da propaganda e publicidade, né? Mas eu tenho a minha atuação máxima ali no jurídico, mas eu tenho que saber um pouco de cada uma. Então, para isso, você precisa leitura, entender, conversar, né, e se aperfeiçoar. E depois ter uma especialização específica na sua área de atuação para ajudar toda essa empresa, toda essa equipe, né, multidisciplinar aí que vai atuar na empresa. Então, o advogado hoje, ele tem que saber de tudo um pouco, né, em especial na área que vai atuar. Então, no caso nosso aqui, o compliance jurídico, né, mas eu sei um pouquinho de cada área para eu tentar entender como vão desenvolver o meu trabalho dentro da instituição. Não pode parar, né? Tem que se atualizar sempre. Guilherme, eu queria muito agradecer a sua participação. Foi muito legal estrear o podcast da Defensoria do Brasil com você. Quer passar uma última mensagem? Aproveitar também para quem está escutando a gente, convidar para fazer o seu curso. Pessoal, vamos fazer o nosso curso, está muito legal. Temos professores aí de longa data, professores da área, a gente tem diretores jurídicos, a gente tem juiz federal, professores da USP também, professores da área, advogados da área, tá muito legal o curso mesmo. Tem a questão ali, um pouco que eu coloquei no curso de gestão,
né, para o pessoal entender realmente como funciona o processo gerencial. Eu acho que vale super a pena o curso. A gente dedicou bastante para fazer o curso, a apostila está muito bacana, né, os materiais, as videoaulas, assim, estão excelentes. Eu acho que vale super a pena. Eu gostei muito do resultado, eu acompanhei todos, né, fizemos revisão, trabalhamos assim, arduamente para deixar o curso nota 10. Então, assim, que acho que vale muito a pena fazer esse curso, sim. Tá, ali tem bastante atualização, a gente comentou bastante das questões da Lava Jato, né, outras questões também que não foram comentadas, que vocês aí não viram realmente na mídia, mas existem ali por trás por trás ali do judiciário, né, questões administrativas, tribunais administrativos, né, investigações. Nossa, assim, tá sensacional, eu acho que vale super a pena, e eu recomendo a minha pós aí, que vai ser muito bom. E eu que agradeço, na verdade, o convite ainda do Carmais a estrear o nosso quadro aí, de podcast, foi sensacional. Muito obrigado, Isabela, muito obrigado aí, pessoal do Carmais, Defensoria do Brasil. Imagina, Guilherme, obrigada a você, foi um prazer. Eu quero agradecer também a você que ficou com a gente até o fim. Se você quiser saber mais sobre o MBA em Gestão Jurídica Criminal Compliance, é só entrar no site da Defensoria do Brasil. Até o próximo episódio.